sou a professora Eliane, da disciplina de Química. A temática abordada hoje é direcionada aos estudantes do ensino médio, mais especificamente aos estudantes do terceiro ano. Pode ser novidade para alguns, porém pode servir como uma revisão para os demais. Vamos tratar hoje de um assunto bastante relevante e bastante discutido nos últimos meses, dias. Trata-se então da Covid-19, a grande responsável pelo nosso isolamento. Mas e aí? Você me pergunta, o que tem a ver química com esse problema? Meu caro estudante, eu te respondo que tem tudo a ver. O conteúdo abordado aqui hoje diz respeito à polaridade, ou seja, vamos tratar de moléculas polares e moléculas apolares. Lá no primeiro ano, ou na primeira série, a gente vê esse conteúdo quando estamos estudando interações intermoleculares e ligações químicas. Na segunda série, esse conteúdo é abordado em soluções, quando a gente está estudando solubilidade ou dissolução de solutos e solvente. E aqui na terceira série, então, quando estamos estudando as ligações covalentes, que diz respeito aos compostos orgânicos. Mais especificamente, então, vamos abordar aí as moléculas orgânicas, como o sabão e o álcool, que estão presentes lá na função orgânica oxigenada, mais especificamente ao grupo funcional dos ácidos carboxílico e dos álcoois. Vamos comigo, então, agora ao slide. A nossa temática, então, é Covid-19 e Química. E quantas vezes você já deve ter visto essa imagem aí na TV, nos noticiários, nas redes sociais, Quantas vezes já deve ter aparecido para você nos últimos dias as seguintes frases: lave as mãos com frequência, com água e sabão. Higienize as mãos com álcool em gel 70%. E aí, nós temos o seguinte questionamento: por que é tão importante lavar as mãos com água e sabão e usar álcool em gel? Como que essas substâncias atuam para combater o vírus da Covid-19? Volta então aqui a imagem para mim. E aí, para entendermos então que tudo isso tem a ver com química, precisamos entender alguns conceitos básicos. Por exemplo, conhecer a estrutura química do vírus, da Covid-19, quimicamente falando, como é esse vírus, Entender como é uma molécula da água, como é a molécula do sabão e a molécula do álcool. Dentre as diversas substâncias que conhecemos no nosso dia a dia, mais especificamente os compostos orgânicos, eles são formados por moléculas. E essas moléculas, elas vão ser polares ou apolares, ou seja, elas vão apresentar polos ou não. Então, entre as moléculas vai acontecer uma atração entre elas, devido a essa polaridade apresentada. A força de atração que existe entre essas moléculas, elas podem variar de acordo com o tipo de molécula, se ela é totalmente polar ou se ela é uma molécula totalmente apolar ou se ela vai apresentar uma parte polar e uma parte apolar, Vai também estar correspondendo aí o estado físico da substância. Então, se a substância apresentar um estado físico gasoso, líquido ou sólido, vai também estar influenciando aí nessa atração entre suas moléculas. Voltamos ao slide para acompanhar o exemplo. Aqui nós temos uma representação de moléculas da água. Então, ao observarmos a imagem, a molécula da água ela apresenta um polo positivo e um polo negativo. Então, o polo positivo de uma molécula vai ser atraído pelo polo positivo de outra molécula, o que chamamos de ligações intermoleculares. E a imagem ao lado retrata, então, essa força dessas ligações,
como que essas moléculas são atraídas umas pelas outras. Então, varia também de acordo com o seu estado físico. Molécula polar vai atrair molécula polar. Molécula apolar vai atrair molécula apolar. E aí falamos que semelhante dissolve semelhante. Agora vamos analisar a estrutura química do vírus, da Covid-19. O vírus, ele é envolvido por uma membrana, um envelope, formado por uma camada dupla de lipídios e proteínas. O que seria então essa camada dupla de lipídios, né? Seria uma camada dupla de gorduras, de óleos. Nesse slide, estamos mostrando agora a estrutura química do lipídio. Então, como é a molécula do óleo, né? Temos aí a representação da membrana, com uma dupla camada de lipídios, e a estrutura molecular, quimicamente, de como seria a molécula, né, de um óleo, de uma gordura, ou mais especificamente aí do lipídio que compõe a membrana do vírus. Ela é uma cadeia apolar, e essa cadeia, essa molécula, é capaz de se ligar com a parte apolar da molécula do sabão. Vamos ver como é a estrutura da molécula da água. Já vimos nos slides anteriores, mas aqui para representar com mais clareza. A água, então, ela é formada por oxigênio e hidrogênio, sendo que o oxigênio vai apresentar um polo negativo e o hidrogênio vai apresentar um polo positivo. A estrutura química do sabão, né? O sabão, ele vai apresentar duas partes em sua estrutura. Uma parte que é apolar, que não tem afinidade com a água, então essa parte apolar vai interagir com o óleo, especificamente lá com o lipídio presente no vírus, e essa extremidade, e a outra extremidade polar, é o que vai ter afinidade com a água. Então, o sabão ele tem uma parte que não tem polos e tem uma parte que tem polo. Essa parte que tem polo é a que vai ter afinidade e vai se ligar com a molécula de água. Essa próxima estrutura, então, é a molécula do álcool, né? Assim como o sabão, ela apresenta duas extremidades. Uma apolar, que tem afinidade com óleos e gorduras, ou com os lipídios, e uma polar, que tem afinidade com a água. E aí, nesta imagem, podemos observar o seguinte. Imaginem que ao centro eu tenho o vírus, né, que é revestido por uma membrana de lipídios, ou seja, uma membrana gordurosa. E aí eu tenho várias moléculas de sabão ligado a esse vírus. A parte da molécula do sabão que está ligada ao vírus é chamada de apolar. Se o vírus é gordura, ele é apolar, então ele vai ter atração pela parte do sabão que é apolar. A parte do sabão que é polar, então vai estar aí ligado com a molécula de água, como ilustra a imagem. Nós temos várias moléculas de água em volta, ligando aí com as moléculas do sabão. E aí, nesta imagem aqui fica bem mais claro para a gente, ó. Nós temos como é a molécula de um sabão, né? Com uma parte hidrofílica, ou seja, polar, capaz de se ligar com a água, e com uma parte hidrofóbico, ou seja, que não tem afinidade com a água, mas é capaz de se ligar com a gordura, com os lipídios. Então, imaginem que essa estrutura em azul é o vírus. O vírus, então, tem essa membrana gordurosa protegendo aí o seu RNA. E aí, quando eu estou com os vírus, né, ou o vírus sobre a mão, e aí eu coloco o sabão para poder lavar as mãos, o que acontece? A molécula do sabão, a parte apolar vai se ligar ao vírus e a parte polar vai se ligar com a água. Então, à medida em que eu vou lavando as mãos, a água vai arrastando essa molécula de sabão e quebrando a estrutura do vírus, como está mostrando aí na imagem. Então, vai destruindo o envelope, a membrana, né, lipídica do vírus. E aí as partículas virais do vírus são carregadas pela água. E aí eu trago então aqui um desafio para você. Como você poderia contribuir para o combate ao vírus da Covid-19? E o desafio, então, é, para quem tem acesso à internet, produzir um podcast informativo
sobre a importância de lavar bem as mãos com água e sabão, explicando o tempo previsto e a forma correta de como lavar as mãos e a partir daí compartilhar então esse podcast com os seus amigos, com os seus familiares, com as pessoas a quem você tiver contato. Eu deixo aqui uns links, né, que você pode estar acessando para aprender como fazer um podcast usando simplesmente o celular e também como lavar as mãos corretamente. Para quem não tem acesso à internet, então, produzir folhetos, cartazes, cartilhas informativos sobre a importância de lavar frequentemente as mãos com água e sabão, orientando como lavar corretamente. E mais um desafio, só que agora relacionado ao nosso conteúdo, né, de química, moléculas polares e apolares. Na gasolina, há a presença de álcool, sendo os dois compostos orgânicos e se misturam. Pesquisar na internet ou livros de química e elaborar uma explicação. O que acontece com o álcool presente na gasolina quando misturamos água a ela? E o que acontece com o volume da gasolina? Bom, aprendemos então como lavar as mãos corretamente, né? E qual a ação do sabão e do álcool quando utilizamos para lavar as mãos. O que o álcool e o sabão causa aos vírus da Covid-19, né? Então, essa foi a nossa aula. Bons estudos a todos, fiquem em casa e muito obrigada.